Olá, bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça aqui no canal Acessando a Graça. Hoje é 20 de abril, a gente continua na série Conversão, aprendendo sobre como viver essa nova vida. E o nosso tema de hoje é Revista-se do Novo. E o texto base, Efésios 4, versículo 24, que vai dizer assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Quando a gente vê Efésios capítulo 2, esse mesmo livro de Efésios, lá no capítulo 2, vai falar sobre a criação da igreja, vai falar que Jesus veio, evangelizou os que estavam perto, isso é Paulo falando deles mesmo como judeus, e também evangelizou os que estavam distantes, falando dos gentios, e é interessante, ele diz dos dois, de judeus e de gentios. Ele fez um só homem, que é a igreja. E agora, o mesmo livro de Efésios vai falar sobre revestir-se, que é a nossa condição. A condição, o papel de Deus em Cristo foi criar esse novo homem, anunciando a paz, derrubando as barreiras da inimizade, e o nosso papel é se revestir dele. E a Bíblia sinaliza que é criado para ser semelhante a Deus. Perceba que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado fez com que ele perdesse essa imagem, e o processo de restauração nada mais é do que Deus nos devolvendo aquela imagem inicial. E ele vai dizer, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Agora esse texto vai mostrar que além de nos revestirmos do novo, existe uma referência, a referência é provenientes da verdade. Então o que nós estamos ministrando aqui com a inspiração do Espírito é ajudando você, uma vez que passou pela porta da salvação, uma vez que você entendeu que Jesus Cristo era a porta da salvação e você o recebeu como seu único e suficiente Salvador, como a gente costuma dizer, a gente precisa agora viver o propósito, que é ser recriado para ser semelhante a Deus em verdadeira justiça. O que é a justiça? Justiça é exatamente a condição de cada homem depois que ele passa por Cristo, depois que ele passa pela punição dos pecados em Cristo, pela cruz do Calvário que levou sobre si pecados, dores, enfermidades. Ele entra em condição de justiça. É um processo de restauração para que nós vivamos a justiça. Lembrando que o nosso tema de hoje é revestir-se do novo homem, e para que seja semelhante a Deus em justiça, ou seja, ausência de culpa, ausência de pecado, para ser semelhante a Deus sem ter referência de inferioridade. Ele fala também sobre justiça e santidade. Santidade muitas vezes é mal compreendido no nosso meio. As pessoas falam sobre um padrão de superioridade humana, de vitória sobre qualquer tipo de erro e de pecado. E nós sabemos que essa condição não existe. Quando a Bíblia fala de santidade, fala de separação, fala exatamente de Deus ter nos transportado do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E nós não temos mais... não vivemos mais no padrão desse mundo como nós vimos no devocional passado. Agora, tanto uma coisa como outra, tanto a justiça, que é a consciência de não ter pecado, como a santidade, o texto diz que são provenientes da verdade. Então, nós não temos como viver nem justiça, nem santidade, sem ter a referência da verdade. João 17 vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, isso fala sobre toda pessoa que quer revestir-se do novo, que passou pela porta da salvação e quer a plenitude, ou seja, revestir-se do novo, ele precisa ter uma relação séria, constante, de leitura e de prática da palavra, porque é a partir daí que esse processo de transformação vai acontecer. A condição é justiça, certo? E a fonte é a palavra. A condição é justiça e santidade, melhor dizendo. E a fonte é a palavra. Então, eu e você estamos sendo convidados hoje, nesse processo de conversão, a nos revestir do novo, que foi criado para ser segundo Deus em verdadeira justiça e santidade proveniente da palavra. Nunca negocie o conhecimento da palavra. Não pense que você vai se revestir do novo lendo as coisas acerca do antigo. Eu não estou menosprezando o Antigo Testamento, eu estou dizendo que se nós queremos nos revestir do novo homem, nós temos que ler coisas acerca dessa nova criação. E isso fala de novo nascimento, a partir da vinda de Jesus, a partir da derramada do Pentecostes, da vitória dele sobre o pecado. As cartas de Paulo vai falar sobre essa nova condição. Então, se eu e você queremos ser recriados segundo Deus em verdadeira justiça e santidade, e ambas as coisas são provenientes da verdade, eu preciso saber o que a verdade da palavra diz sobre essa nova condição que eu e você temos em Cristo. Então, o tema de hoje é revista-se
do novo homem. Nós vimos em devocionais passados, dispa-se do antigo. Então são coisas que nós temos que fazer, precisamos fazer em resposta da grande obra que Deus fez por nós em Cristo, nos tirando da sujeição do mal, do pecado, do império das trevas, ou seja, tudo que eu e você não podia fazer. Agora as coisas que eu e você podemos e devemos fazer é nos despir do velho e nos revestir do novo, e aqui ele sinaliza justiça e santidade provenientes da verdade. Amém? O que eu quero com esse devocional de hoje? O que é que o Espírito Santo quer comunicar a você com esse devocional de hoje? Que você precisa começar a ter uma relação mais séria com a palavra, porque senão a gente nunca vai nos revestir completamente do novo. Nós precisamos ler o que a Bíblia fala sobre o novo homem para que nós possamos nos revestir dele. Todo o texto que você lê que fala nele, por meio dele, em Cristo, são exatamente esses textos que vai fazer com que você se revista do novo. Vamos confessar a palavra para que essas coisas fiquem ainda mais profundas em nós. Diga assim: sou uma nova criatura. Fui recriado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, ambas vindas da palavra, provenientes da verdade. Repita: a cada dia estou me revestindo do novo homem. Você foi abençoado? Deixa comentários aí, compartilha com outras pessoas e eu espero você no vídeo de amanhã.